Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja sobre a vida de vocês a graça bendita do Senhor nosso Deus. É uma alegria estar novamente com os irmãos em culto ao nosso Deus. Eu quero agradecer mais uma vez por você me dar a oportunidade de estar aí no seu aparelho de TV, no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu computador. Eu quero dizer para você que é uma alegria me reunir em culto com você nesse momento, uma vez que com certeza Deus falará muito aos nossos corações. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo da vida do rei Davi. Na última quarta-feira nós estudamos os capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel, e hoje eu gostaria de estudar com vocês o segundo livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos entender algumas coisas que estão acontecendo aqui, tendo como pano de fundo o que nós estudamos semana passada. É muito importante que nós não nos esqueçamos do que estudamos semana passada, porque aquilo é o pano de fundo que explicará o que está acontecendo aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 15, ok? Quero orar com vocês nesse momento. Logo em seguida convido vocês para louvarmos a Deus com o nosso ministério de louvor, e logo depois nós vamos refletir, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio que temos de agora, nesse momento, estarmos em culto ao Senhor e podermos estudar a sua bendita palavra. Queremos te pedir que, assim como nos demais estudos, nos outros 6 estudos, o Senhor fale conosco neste 7º estudo acerca da vida do rei Davi. E que possamos realmente, Senhor, para a tua glória, crescer, aprender, amadurecer e aprimorar ainda mais, ó Deus, o nosso conhecimento, tanto no que tange as questões positivas, no que tange as questões negativas da vida deste grande homem de Deus. Que o Senhor nos ajude a corrigir aquilo que se fizer necessário, para que nós também sejamos homens e mulheres segundo o seu coração. Ouça agora os louvores que nós vamos entoar ao Senhor e logo em seguida estamos prontos para ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de música. Daqui a pouquinho voltamos. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse momento vamos louvar e agradecer aquele que é uma pessoa da Trindade, que nós também devemos honrar, sim, e sempre, o Espírito Santo de Deus, que enche a nossa vida, que nos dá entendimento, conhecimento acerca do pecado, que testifica junto ao nosso Espírito. Vamos adorá-lo. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu
Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Como eu disse para vocês, nós hoje vamos estudar o capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Deixe-me contextualizar você para que você possa acompanhar toda a linha de raciocínio do que nós vamos estudar hoje. Nós vimos semana passada que Davi cometeu atos impensáveis para um homem da envergadura de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Ninguém, de alguma forma, pode contestar a fé, o amor e o temor que Davi tinha pelo Senhor. Mas mesmo sendo quem ele foi, ele cometeu alguns atos que, dentro da nossa forma de pensar, são totalmente reprováveis e inaceitáveis para a vida daquele que crê. Davi, ele cobiça uma mulher casada, se deita com ela, ele engravida essa mulher casada e, para tentar resolver aquela situação, ele manda matar o seu marido no campo de batalha e depois ele se casa com ela. Ele acha que está tudo resolvido, ele se cala, embora ele tenha sofrido muito por conta disso, mas o profeta Natan vai lá, confronta Davi, e Natan diz o seguinte para Davi: você foi perdoado, você não morrerá, mas você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemem, e por conta disso você agora enfrentará, em outras palavras, você enfrentará o juízo de Deus, você enfrentará a disciplina do Senhor. E essa disciplina do Senhor foi muito pesada na vida do rei Davi. O Senhor disse que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Primeiramente, Davi tem um filho. Eu disse para vocês que ele tinha vários filhos com várias mulheres, então esses filhos eram meio-irmãos. E um desses filhos, Aminon, ele se afeiçoa à própria irmã, uma meia-irmã na verdade, mas não deixou de ser irmã, e ele porque quis se deitar com ela, e ele intentou isso, planejou isso, até que ele conseguiu, e depois que ele conseguiu o seu intento, ele a rejeitou, ele a reprovou, ele teve nojo dela, a palavra certa seria essa mesmo, ele teve um fastio dela, e Tamar ficou sendo humilhada, ela tem que conviver agora com esse estigma de mulher humilhada, mulher que perdera sua honra. Nisso, o irmão de Tamar, Absalão, ele vinga o ato de Aminon. Ele chama os filhos do rei para um banquete e ele mata Aminon. Isso mesmo, ele assassina seu meio-irmão Aminon. Por conta disso, ele é enviado para o exílio. O rei Davi precisa permitir que isso aconteça, porque se ele continuar ali em Jerusalém, fatalmente ele seria morto. Ele vai para o exílio. Depois de algum tempo, ele quer retornar para Jerusalém. Davi, ele oferece resistência, mas acaba cedendo, porque Joabe, o capitão do seu exército, intercede por Absalão. Absalão volta para Jerusalém, mas havia uma condição. Se você ler aí no capítulo 14, capítulos 13, capítulos 14, você vai ver aí a construção dessa história, e havia uma condição para que Absalão pudesse voltar para Jerusalém. Ele não deveria ver a face do rei. O tempo se passou, alguns anos se passam nessa situação, até que Absalão ele se revolta com aquilo, e ele porque quer ver a face do rei. Joabe, mais uma vez, intercede por ele, e Absalão tem a permissão de Davi para ver a face do rei. Mas aquilo já havia criado no coração de Absalão uma rejeição muito grande pelo pai. Absalão começou a deixar que o seu coração fosse sendo consumido pela tristeza, pela mágoa, pelo rancor para com seu pai, e ele então deseja tomar o reino de seu pai.
E é o que nós vamos ler aqui, é o que nós vamos tomar conhecimento aqui no capítulo 15 do segundo livro de Samuel. Ele prepara alguns homens que vão adiante dele e começam a dizer: Absalão reina em Hebrom, Absalão reina em Hebrom. Absalão se coloca nas portas de Jerusalém, e todas as pessoas que iam até Davi para serem ouvidas pelo rei, Absalão de alguma maneira começa a capturar o coração dessas pessoas para si. Ele dizia assim: olha, se eu fosse o juiz da terra, eu pleitearia a sua causa. Quem dera, não é? Quem dera se você tivesse alguém que pudesse te ouvir da parte do rei. Eu gostaria de ser essa pessoa. E nessa estratégia, ele foi capturando o coração das pessoas, ele foi, de certa forma, conquistando a empatia das pessoas, até que ele resolve se levantar contra o rei. Ele tem o apoio de alguns homens que não gostavam de Davi. Davi fica sabendo disso e, para não entrar num embate com o seu próprio filho, ele decide fugir. Mais uma vez, Davi volta àquela condição de fugitivo. Ele abandona o seu palácio, ele abandona a sua condição de rei, o seu reinado, o seu trono, ele deixa 10 concubinas para cuidar do palácio, e ele foge, ele não sabe para onde vai, algumas pessoas querem ir com ele, e ele não permite, o próprio sacerdote Zadok queria acompanhá-lo, mas ele não permite, ele manda Zadok voltar para Jerusalém com a arca de Deus. Algumas pessoas vão rejeitar Davi, vão reprovar Davi, outros vão se debandar para o lado de Absalão, e Davi se vê agora numa situação humilhante. Ele precisa fugir de Absalão, do próprio filho. Absalão vai conquistando cada vez mais espaço, ele vai conquistando o coração do povo. Era um jovem muito belo, era um jovem muito bonito, um jovem que tinha um poder de comunicação muito grande, muito fluente naquilo que falava, e ele vai, com o apoio de alguns que antes eram súditos de Davi, ele vai conquistando espaço, ele adentra o palácio real, e ele vai dominando esse espaço, ou seja, Absalão agora se torna um inimigo do próprio pai. Davi agora tem no seu próprio filho um inimigo. Mas ao contrário de Absalão, que queria matar o pai e não mediria esforços para isso, Davi não quer entrar num embate com seu filho, ele foge, ele vai fugir, ele vai se esconder, até que, no desenrolar da história, os exércitos de Davi, aqueles que ficaram com Davi, aqueles que aderiram a Davi, vão lutar contra o exército de Absalão e vão derrotar o exército de Absalão e fatalmente, inevitavelmente, Absalão nessa fuga, a Bíblia diz que ele fica preso pelos cabelos num monte de arbustos e ali ele é morto. E chega ao fim esse episódio, pelo menos esse episódio tão inesperado, tão diferente na vida de Davi. Davi se entristece muito, ele chora muito por conta do seu filho, e você vai ver o desenrolar da história, você pode ver isso aí no capítulo 16, 17, 18 do segundo livro de Samuel. Eu estou dando esse resumo para vocês, para que nós possamos entender algumas coisas muito importantes, principalmente aqui no capítulo 15, eu retiro aqui algumas lições para a nossa vida. Algumas lições que irão fortalecer em nós algumas convicções. Eu queria pensar com vocês em alguns textos nesse momento, queria que você pegasse a sua Bíblia e você lesse comigo os versículos 1 a 6, por gentileza. Versículos 1 a 6 nos diz assim: E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha,
os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Lembra que o Senhor tinha dito para Davi: a espada não se apartará da sua casa, você terá problemas, isso vai acontecer dentro da sua própria casa. Pois bem, aqui está o cumprimento do que o Senhor havia dito. Não se sabe quanto tempo, mas aqui está o cumprimento da profecia do Senhor através de Natã. O que eu quero aprender com vocês aqui nesta noite, nesse primeiro momento, é o seguinte: o pecado traz sérias consequências. Embora sejamos perdoados, faz parte da pedagogia de Deus permitir que muitas vezes colhamos os seus frutos. É muito importante, nós precisamos entender uma coisa muito séria. Pecado é algo muito grave. Pecado é algo muito grave. Eu me lembro que na semana passada eu disse para você que nós não devemos guardar pecados na gaveta do nosso coração, devemos confessá-los. Mas mesmo assim, dentro da soberania e da sabedoria de Deus, às vezes Deus deixa que nós colhamos os frutos do pecado, mesmo ele tendo sido perdoado, para que aquilo sirva de lição para nós e para aqueles que nos veem, para aqueles que nos conhecem. Devemos entender que o melhor a fazer é não pecar, porque eu não sei qual pecado Deus permitirá que os frutos sejam colhidos. Eu não sei. Às vezes nós somos dominados por um sentimento de comodismo, de comodidade, de acharmos que o simples fato de termos confessado o nosso pecado, isso resultará no perdão de Deus e aquilo não trará consequências. Eu quero dizer para você que esse tipo de pensamento é errado. O melhor a fazer é não pecar, é não correr riscos. Você sabe qual pecado Deus permitirá que você colha os frutos e qual ele não permitirá? Você sabe me dizer se esse pecado que você cometeu hoje trará outras consequências? Você sabe me dizer isso? Você pode me afirmar isso com segurança? Então qual é a melhor coisa que nós temos que fazer? É não pecar, é não falhar, é procurar viver uma vida de obediência, submetendo-se à vontade de Deus, para que a não obediência resulte em punições severas da parte de Deus. É muito importante. E eu me lembro disso quando eu era menino, quando eu era rapazinho, bem na minha tenra infância. Eu me lembro que quando eu errava, quando eu cometia lá as minhas peripécias, é claro que minha mãe e meu pai me perdoavam, mas eles me castigavam. Às vezes, o castigo doía. Aquilo era o quê? Era uma prova de que meu pai e minha mãe não haviam me perdoado? Claro que não. Eles me perdoaram. Mas havia peripécias que eu cometia que demandava da parte deles um castigo mais severo para que eu não voltasse a cometê-la. E quer saber de uma coisa? Eu realmente não as cometia, porque eu me lembrava do castigo que eu havia recebido. Com Deus é a mesma coisa. Existem peripécias, existem pecados que cometemos, pecados tão nocivos, tão prejudiciais para o reino de Deus, para a igreja de Deus, que fazem com que Deus me castigue severamente, mesmo depois de ter me perdoado. Então, qual é o melhor a fazer? Não pecar, não desobedecer, vigiar, prestar atenção naquilo que possivelmente eu estou para fazer e não fazer, porque aquilo pode resultar numa punição severa do Senhor. É o que está aqui nos versículos 1 a 6. Todo esse projeto de Absalão fazia parte da disciplina do Senhor. Tudo isso que Absalão estava fazendo
e que traria problemas para Davi, que culminaria nesse momento quando Absalão se levantaria contra o próprio pai, não é? O fato de Absalão ter se fortalecido se deu muito através desse processo que está aqui nos versículos 1 a 6. Absalão, ele realmente conseguiu se fortalecer muito porque ele conquistou o coração do povo. Isso estava dentro do processo disciplinatório do Senhor. Deus estava permitindo isso acontecer para que isso fosse usado como disciplina para Davi e automaticamente para todos aqueles que tiveram conhecimento do que Davi havia feito. Então, ao verem a disciplina do Senhor, isso frearia, de certa forma, as intenções dos corações de muitos que possivelmente queriam seguir o exemplo do rei. É para isso que serve a disciplina do Senhor, principalmente na igreja. Às vezes nós somos questionados por que tomamos certas atitudes na igreja, mesmo depois da pessoa ter se arrependido. É necessário isso para que a igreja, para que o reino de Deus possa continuar tendo a sua autoridade. Por isso que existem disciplinas e disciplinas na igreja. Existem situações que uma conversa, uma exortação resolve, mas existem outras que não. Então isso, de certa forma, acontece porque nós estamos embasados na palavra de Deus. Pela palavra de Deus você percebe que mesmo Davi tendo sido perdoado, o Senhor permitiu que ele colhesse o fruto do seu pecado para que aquilo pudesse servir de exemplo e mostrar que o Senhor continuava sendo um Senhor santo e zeloso. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é essa. O pecado traz sérias consequências. Embora sejamos perdoados, faz parte da pedagogia de Deus permitir que muitas vezes colhamos os frutos. Prestemos atenção, cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, é melhor não pecar do que pecar e ter de arcar com as consequências. É melhor que nós não desobedeçamos, que nós não falhemos, que nós continuemos nos esforçando por obedecer ao Senhor, porque hora dessas você pode estar lidando com uma situação com a qual você não contava e você poderá entender que aquilo faz parte da disciplina do Senhor por conta daquele pecado que você cometeu. Mas eu não fui perdoado? Foi. Mas estão aí as consequências. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto está nos versículos 14 a 16. Quero convidar você a ler comigo. Versículos 14 a 16 diz assim: Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Aqui eu aprendo uma coisa com Davi, e eu preciso reconhecer algo muito importante aqui que Davi me ensina nos versículos 14 a 16. Sabe de uma coisa, irmãos? Davi tinha a seu dispor um enorme exército. Davi podia, num estralar de dedos, a um comando, simplesmente arrasar com o exército de Absalão. E ele poderia, inclusive, vencer Absalão sem fazer esforço. Mas Davi fugiu. Davi fugiu. Ele preferiu fugir a entrar num embate com o seu filho, a entrar numa briga com o seu filho, numa guerra com o seu filho. E eu aplico esse princípio de Davi na nossa vida enquanto cristãos que somos. Eu aprendo a seguinte lição aqui: às vezes, a maior prova de prudência é a fuga. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi um irmão dizer o seguinte: pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Isso aí, inclusive, é um ditado muito conhecido aí fora, não é? Mas quando o irmão me disse isso,
eu fiquei pensativo e eu disse, será que é assim que um crente deve se proceder? A palavra de Deus nos diz que o crente não deve ser contencioso. A palavra de Deus diz que o crente deve ser pacificador. A palavra de Deus diz que nós não devemos entrar em contendas inúteis. Como é que fica a nossa fé, a nossa relação com os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos manda oferecer a outra face, que nos manda caminhar mais uma milha, que nos manda entregar a capa quando a túnica é pedida? Como é que fica esses ensinamentos de Jesus diante desse pensamento de dar um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair? Como é que fica isso? Como é que ficam os ensinamentos de Jesus Cristo diante das minhas atitudes intempestivas de querer resolver tudo ali e agora? E aqui Davi está me ensinando uma coisa, olha, a melhor coisa a fazer muitas vezes é fugir. É fugir do confronto, é fugir do embate, é se calar, é não querer partir para a resolução daquele problema de forma abrupta. Lá em Provérbios capítulo 3, Salomão diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e foge do mal. Teme ao Senhor e foge do mal. Me lembro de José no Egito, quando ele estava lá na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar ficou assediando José. E aquela mulher tanto insistiu, que num dia José estava sozinho na casa, ela mais uma vez assediou José, ela tentou agarrar José e José fugiu deixando sua roupa nas mãos dela. Ela então o acusa injustamente, mas o que me chama a atenção é a capacidade, é a coragem que José teve de fugir. José se conhecia, ele sabia quais eram os seus limites. E se José tivesse ficado lá na casa de Potifar, naquela situação, talvez ele cederia. Talvez ele poderia ceder. José foge. Meus irmãos, às vezes a maior prova de coragem que damos, a maior prova de fé, a maior prova de submissão a Deus, a maior prova de temor a Deus é quando nós fugimos da briga, quando nós fugimos do debate, quando nós fugimos daquele confronto, quando nós evitamos bater de frente com alguém. Aprenda com Davi aqui. Uma situação totalmente atípica, agora o seu inimigo não era alguém de fora, era alguém de dentro, mas o que é que ele faz? Ele foge para poupar a sua vida, a vida de seu filho, porque se ele entrasse num embate com seu filho morreria. Ele foge para poupar a vida de muitas pessoas que estavam com ele naquela situação. Às vezes, a maior prova de coragem é fugir. Não tente encarar uma situação se você não está preparado para ela. Não tente encarar uma situação se você percebe que aquela situação é mais forte do que você, pelo menos naquele momento. Fuja! Fuja! É muito importante. Conta-se que Billy Graham, certa vez, estava num hotel, ele estava se preparando para uma conferência teológica. Ele iria participar de uma conferência teológica numa determinada cidade. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século XX, e ele estava nessa cidade para uma das suas cruzadas evangelísticas, onde ele arrebanhava milhares e milhares de pessoas. E naquela ocasião havia um líder muçulmano no hotel, um desses grandes líderes muçulmanos. E o líder muçulmano, sabendo que Billy Graham estava ali no hotel, ele mandou um recado para Billy Graham, convidando Billy Graham para um debate acerca de religião. Ele queria debater com Billy Graham sobre religião. Ele queria falar do islamismo e do cristianismo. Billy Graham então respondeu para ele: eu não vim aqui para debater, eu vim aqui para pregar o evangelho, e é isso que eu vou fazer. Muitas vezes nós somos desafiados pelas pessoas, nós somos afrontados nas redes sociais, muitas vezes nós somos afrontados dentro da família, muitas vezes nós somos desafiados por pessoas que estão muito próximas de nós, somos desafiados no trabalho. Muitas vezes eu sei que há momentos em que nós precisamos defender a fé. Há momentos em que a fé está sendo ameaçada pelos ensinos heréticos e pessoas estão aprendendo da forma errada. Nesse momento nós temos que nos posicionar. Mas há momentos em que nada
nada será mais vantajoso do que fugirmos, do que sairmos pela tangente, do que evitarmos um debate que não levará a nada, um debate desnecessário, um debate que muitas vezes tomará o nosso tempo, uma situação que muitas vezes produzirá um desconforto maior do que aquele que já é promovido pelo simples fato de sermos cristãos, uma situação que pode partir para as vias de fato. Então, a melhor coisa que temos a fazer é fugir, é não ter vergonha de fugir, é não ter vergonha de sair fora quando alguém está numa discussão acalorada, é não ter vergonha de dizer para o irmão ou para aquele parente, escute, eu não vou conversar com você agora, você está muito nervoso, vamos deixar os ânimos se acalmarem, depois a gente conversa. Escute, nesse momento eu não quero debater com você, escute, nesse momento eu não quero entrar num atrito com você, por isso eu quero que você entenda que no momento oportuno nós vamos conversar, vamos deixar a poeira baixar. Existem N situações no nosso dia que enfrentamos que requerem de nós essa atitude, essa postura de fugir. Por isso não tenha vergonha de fugir quando for necessário. Não tenha vergonha de deixar para depois. Não tenha vergonha de dizer agora não. Davi fugiu. Está aqui dos versículos 14 a 16. Ele disse, olha, vamos fugir. Veja só, deixa eu repetir para você o que ele vai dizer aqui. Veja só. Ele vai dizer aqui no versículo 14, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Eu quero dizer para você o seguinte, Davi sabia o exato momento de enfrentar, assim como ele sabia o exato momento de fugir. Davi não tinha dificuldade de entender qual era o momento certo para aquela questão ser resolvida. Eu quero te dizer que há momentos em que nós teremos que falar, há momentos em que nós precisaremos defender a fé, há momentos em que nós precisaremos mostrar a verdade, mas há momentos em que a melhor coisa que faremos é fugir, é deixar para depois, é tentar resolver isso de outra maneira. Eu aprendo uma última lição aqui nesse texto, e eu caminho para o final da minha exposição, está lá no versículo de número 32. Está aqui. E aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. Preste atenção. E aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus. Que coisa! Deixe-me falar com você aquilo que o Senhor falou no meu coração. Davi estava vivenciando mais uma crise na sua vida. Ele vivenciaria outras. Não pense você que essa foi a única vez que Davi teve que enfrentar o cumprimento da disciplina do Senhor profetizada por Natan lá em 1 Samuel capítulo 12. Não, houve outras situações. Mas preste atenção. Mesmo vivenciando aquela crise, mesmo passando por um dos piores momentos de sua vida, Davi encontrou espaço para orar e adorar a Deus. Aqui eu aprendo o seguinte, sempre há espaço para adoração no meio da crise. Quem crê em Deus, crente que é crente, servo de Deus que verdadeiramente ama e serve ao Senhor, sempre adorará o Senhor. Não importa a crise que ele esteja vivenciando. Não é a crise que dita o seu estilo de adoração ou quando você vai adorar. Mas é você, é a sua fé, são as suas convicções diante de Deus que ditam isso. Se você realmente é um crente em Jesus Cristo, é alguém que ama o Senhor Jesus, se você é daqueles que verdadeiramente ama o Senhor de todo o coração, eu digo para você, meu querido, minha querida, você encontrará um espaço, um horário, um momento, um local para adorar. Porque isso faz parte da nossa composição espiritual. Crente que é crente não consegue ficar sem adorar, sem orar, sem clamar, sem chorar diante de Deus, sem estar diante de Deus em culto.
Não há como nos desvencilharmos desses costumes que tomam conta do nosso coração, costumes saudáveis, coisas com as quais nos habituamos, porque adorar a Deus, cultuar a Deus, louvar a Deus, são coisas que passam a fazer parte do nosso dia a dia. É por isso que eu tenho recebido muitas manifestações de pessoas dizendo: pastor, quando é que poderemos nos reunir novamente em culto? Sabe por quê? Porque isso faz parte da composição espiritual dessas pessoas. Estar na igreja, cultuando, adorando. É bom fazer isso em casa. Deus não deixou de ser adorado, Deus continuará sendo adorado em casa, mas é bom estarmos em família, na igreja, cultuando, juntos. Existem coisas que nós verdadeiramente, coisas das quais nós não abrimos mão, coisas que fazem parte da nossa composição espiritual, e adorar a Deus é uma delas, independente da circunstância. Crente que é crente não se deixa vencer pelas circunstâncias. O crente pode estar sofrendo, pode estar perdendo, pode estar passando pelo pior momento que seja. Ele está ali adorando, ele está ali glorificando, ele está ali engrandecendo a Deus de alguma maneira. Quantos crentes eu conheço? Quantos crentes eu já tive e tenho o prazer de conviver? Esses crentes eu já os vi adorarem a Deus em momentos de extrema dificuldade. Será que nós temos sido assim? Será que a nossa adoração a Deus está condicionada à situação que estamos vivendo? Será que a nossa adoração a Deus ela só acontece quando estamos longe dos problemas? Será que Deus tem meu coração quando Ele permite que eu passe pelo pior momento da minha vida? Davi estava fugindo do seu filho, irmãos, do seu filho. Absalão mataria Davi, Absalão estava querendo tomar o reino de Davi. Ele estava fugindo, não se sabe para onde, ele estava andando errante, fugindo. Ele vai enfrentar situações vexatórias. Pessoas vão amaldiçoar Davi no seu trajeto, na sua caminhada. Pessoas vão se manifestar agora contrárias a Davi, vão se debandar para o lado de Absalão. Davi sofreu muitíssimo com essa fuga, ele não podia fazer nada. Davi não podia de maneira nenhuma, ele não ia se levantar contra o próprio filho, tanto é que quando ele volta para Jerusalém e há uma guerra do exército de Davi com o exército de Absalão, a primeira coisa que ele pede: não matem o mancebo Absalão, poupem a vida do jovem Absalão. E quando termina a guerra, a primeira coisa que ele pergunta: vai bem o jovem Absalão? Ele amava seu filho e muito provavelmente, talvez, ele estava arrependido da maneira como tratou seu filho. Meus queridos irmãos, Davi estava sofrendo muitíssimo, mas mesmo no meio de tanto sofrimento, de perdas, de carestia, de ausência de amigos, e do conforto do seu palácio, vivendo ao relento novamente, mesmo naquela situação, Davi encontrou espaço para a adoração. Isso é maravilhoso para nós. Leia novamente o versículo de número 32, você vai ver. Ele estava se dirigindo ao cume de um monte, sabe para quê? Para adorar a Deus. Ele só queria uma coisa: eu quero adorar, eu quero orar, eu quero estar diante de Deus, eu quero agradecer a Deus. Ah, querido irmão, que nós sejamos assim como Davi. Sabe por quê? Porque nós também temos os nossos maus momentos, temos as situações adversas. Talvez você não esteja vivenciando uma ainda, mas você vai vivenciar. Os problemas vão bater a porta. Todos nós estamos sujeitos a isso. Não existe privilégios nessa questão. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 vai dizer que tudo acontece igualmente com todos. Nós estamos sujeitos a passar por maus momentos na vida, mas será que Deus terá a nossa adoração, o nosso louvor, quando esses maus momentos chegarem? Então vamos aprender com Davi. Sempre há espaço para adoração no momento de crise. Então eu quero apenas recapitular com você e encerro a minha exposição. Versículos 1 a 6 me ensinam que o pecado traz sérias consequências, embora sejamos perdoados. Faz parte da pedagogia de Deus permitir que muitas vezes colhamos os frutos. Versículos 14 a 16 me ensinam que às vezes a maior prova de prudência é a fuga. Não tenha vergonha de fugir se for necessário para manter a paz,
para manter o equilíbrio, o seu equilíbrio espiritual, para se manter ligado, conectado em Deus. Não tenha vergonha de fugir. E o versículo 32 me ensina que sempre há espaço para adoração nos momentos de crise. Nós estamos em crise, estamos vivendo um momento dificílimo da nossa história. Notícias ruins chegando a todo tempo. O que é que temos feito diante de Deus? Você tem tido condições, você tem conseguido, você tem buscado adorar a Deus, você tem buscado louvar a Deus, você tem sido capaz de olhar para o céu e agradecer a Deus, mesmo passando você por momentos difíceis que talvez, provavelmente você esteja passando. Vamos aprender com Davi. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor seja glorificado através desse precioso estudo acerca da vida do rei Davi. Amém? Eu quero agradecer a você que participou do culto conosco e quero dizer que nesse domingo estaremos juntos. Domingo é um dia muito especial, domingo é o dia das mães, não é? E nós teremos celebrações especiais para comemorarmos o Dia das Mães. Eu quero te convidar para a nossa exposição de domingo à noite. Nós vamos falar sobre Maria. Isso, Maria, a mãe de Jesus, essa mulher extraordinária, fantástica, essa mulher que é digna de exemplo. Nós vamos aprender algumas coisas com Maria no domingo à noite, essa mãe que deixou para nós um legado, um ensino muito precioso, que contribuirá para o nosso crescimento espiritual. Amém? Quero convidar vocês também, papais, para participarem com suas crianças do nosso culto infantil. Nós estamos aí recebendo a contribuição de muitos irmãos, teremos a contribuição nesse domingo também da Turminha da Alegria, que é a turminha de nossa igreja que estará louvando, contando historinhas, teremos a participação de mais professores e não poderemos deixar de falar da Bia. A Bia também estará presente domingo no nosso culto infantil. Eu terei a alegria de estar aqui com a Bia, participando desse momento com as nossas crianças, tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado por ter falado conosco nesta noite. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nós oramos e te pedimos que o Senhor continue nos ajudando a corrigir tudo aquilo que precisa ser corrigido, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Muito obrigado por ter nos ensinado essas lições tão preciosas nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham um restante de quarta-feira abençoado, uma quinta-feira, uma sexta-feira na presença do Senhor, um fim de semana abençoado e até domingo. Deus abençoe vocês.